Bom, é o seguinte, já que você falou nesse assunto, o governo de São Paulo iniciou um pregão eletrônico para a compra de 12 mil novas câmeras corporais da Polícia Militar do Estado. Você está de acordo ou não, querido do chat? O edital tem recebido críticas por prever a aquisição de equipamentos que permitam aos policiais iniciar e finalizar as gravações. A proposta de compra foi lançada em 22 de maio. Deixa eu começar com o João Belutti. O João Belutti, nos Estados Unidos, quando o policial recebe o chamado, no momento que ele vai iniciar a operação, ele ativa a câmera. Ele não precisa ficar com a câmera ligada para a pessoa ver o que ele está almoçando, ele vai no banheiro. Ele vai ligar a câmera quando ele for acionado para agir. Então, essa é a questão que se discute. Por isso que a Câmara dá esta opção. Agora, a câmera. Eu pergunto então a você, João Belutti, você é a favor de o policial, no momento em que é acionado para a operação, ligar a sua câmera, ou você acha que ele não deve ter câmera nenhuma para acionar no início da operação? A favor da câmera ou contra a câmera? Vamos para o debate. Eu sou a favor da câmera, Capês, nesse formato que você mencionou, que o policial liga ela no momento da ação, até porque o que tem se discutido muito é o tratamento das imagens, né? É a questão da devassa na vida pessoal do policial, né? Que ele está ali em trabalho, mas ao mesmo tempo zelando pela sua vida pessoal, ele vai ao toalete, enfim, conversa com a esposa, com o esposo, com o filho, né? Dá uma bronca no filho, enfim, ele tá lá com a câmera e vai ser gravado o tempo inteiro. Eu sou mais favorável a essa questão de ele acionar o equipamento. Lá nos Estados Unidos também, muitas polícias municipais, né, como é lá, tem o equipamento no carro. Quanto mais transparência, melhor. Agora, eu vejo que está muita gente se intrometendo no assunto, né? Quando quem deveria legislar sobre isso são os parlamentares do Estado de São Paulo, os parlamentares no âmbito federal para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E lembrando que as casas legislativas podiam fazer um grande teste com as suas polícias... não esqueci o nome agora, que tem a Polícia Legislativa, né? A Polícia Legislativa faz um teste, põe nas polícias legislativas, alguns ministros colocam para testar, né? Ministros de Estado, para testar, né? Filmar as reuniões, aí sim a gente vai para a polícia. Vamos testar, né? Deem o exemplo, sejam um exemplo vivo daquilo que vocês pregam, autoridades públicas. Desculpa, João, mas assim, a natureza da ação do policial é o uso da força. É diferente da natureza da ação do ministro. É mais preventivo do que força. Força é o último caso. Isso é, sabe, vigilantismo para cima da política, que não vai resolver nossos problemas. Mas vai resolver para cima da polícia. Não é. Bom, o João Belutti é contra as câmeras. Eu quero ver o Sérgio Zagarino. A favor daquela que liga. A favor da que liga no momento da operação. Então, pronto, é a favor da câmera desde que haja, e me parece razoável isso. Agora, o Sérgio Zagarino, ontem no Tá na Roda, aqui comandado brilhantemente pelo Nelson Kobayashi. Parabéns, Nelson. Muito obrigado, Capês. Você abrilhantou o nosso programa de ontem. Nós debatemos um tema que foi um acordo do Superior Tribunal de Justiça que absolveu um traficante que estava com 49 pacotes de droga. E a gente começou a discutir, foi a sexta turma do STJ. Zagarino, ficou assim, a palavra do policial contra a palavra do preso, do acusado, do réu. E nesse confronto ficou a dúvida, e na dúvida o tribunal absolveu. E aí o ministro disse, se tivesse uma câmera corporal, ela poderia já comprovar e estabelecer isso. Você não acha que do ponto de vista de polícia judiciária, de processo, a filmagem da operação do policial não seria útil para o processo criminal? Capês, em relação à utilização ou não da câmera corporal, eu sempre me baseio no que é necessário na política pública, é se basear em dados e evidências. E os números demonstram que a utilização da câmera corporal pela polícia, seja ela a polícia que for, ela reduz a letalidade, ela aumenta a produção de provas. Isso é um fator que é muito importante, com o caso que você deu de exemplo. Se tivesse gravado, esse criminoso que foi absolvido, ele teria sido condenado, estaria onde ele deveria estar, na verdade, que é preso. Que quem está com essa quantidade de droga não tinha que estar na rua aí, comemorando aí a justiça que por uma questão processual, permite que essas pessoas fiquem na rua, outras disputem eleições, enfim. O que nós temos que ter, na verdade, é uma câmera que permita que o policial acione ela no momento do chamado ou
quando não conseguir, em razão de uma incursão numa comunidade, de eventual ambiente hostil, essa câmera possa ser acionada de forma remota pela central de monitoramento. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? Que toda vez que eu estou aqui no programa, e eu já deixo aqui um grande abraço para toda a audiência, eu recebo inúmeras mensagens por intermédio aqui do Instagram, de coronel, de sargento, de policiais, agradecendo, falando parabéns por dar voz a nós policiais. Porque o que eu sustento, Capês, é que a câmera ela não pode servir como elemento de prova para punir o policial. Porque no momento que o policial ele entra numa incursão em favela, em comunidade, e se depara com um meliante armado que eu digo é com arma na mão, o policial ele tem que disparar, tem que derrubar, tem que alvejar aquela pessoa, porque aquela pessoa não está lá para fazer coisa boa. E aí, se o policial faz isso, o que acontece com ele? Ele é exonerado da polícia, ele responde processo administrativo, quando na verdade ele estava ali lutando pela vida dele, que ele é um herói, e lutando principalmente pela vida de toda a sociedade. Então, a Câmara é positiva, desde que nós também, ao mesmo tempo, façamos uma legislação que blinde o policial militar para evitar que, eventualmente, caso ele leve a óbito a pessoa que está ali colocando a vida dele em risco ou da sociedade, ele possa ser punido por isso, que não é o que Agora, pessoal, Nelson Kobayashi, parece, o Sérgio Zagarino, que o assunto é irreversível aqui no estado de São Paulo. Já foi aberto, inclusive, um pregão eletrônico para a compra dessas câmeras. Então, nós temos já que começar a nos adaptar, porque isso deve ser uma realidade. Mas tem um detalhe, né? Um pregão para 12 mil câmeras e nós temos o efetivo de 60 e poucos mil policiais militares. E não tem câmera para todo mundo, ainda hoje estamos com 82 mil, eu acho. Ainda que haja a compra dessas 12 mil câmeras, somadas às que já temos, ainda vai ter muito policial sem câmera de segurança. E aí a discussão, Leandro, não é se tem ou não tem orçamento. A questão não é essa, a questão é saber quem é que pode decidir o uso do dinheiro público. Se ele quer comprar câmera ou se ele quer melhorar o armamento, se ele quer comprar câmera ou se ele quer dar rádio para muitos policiais que às vezes não tem nem comunicação. Está numa ocorrência, numa situação de perigo, não consegue pedir apoio. Mas não, as pessoas querem câmera para esse policial, não querem segurança para ele. Às vezes policiais que não têm o colete com a condição devida, coletes vencidos muitas vezes. A gente tem cidades no interior de São Paulo, cidades de 20, 30 mil habitantes, em que nós temos 2 policiais. Eles atendem uma ocorrência por vez. Se tiver 2 crimes ao mesmo tempo, vai ficar um crime acontecendo naturalmente. Ou seja, será que a prioridade é aplicar o orçamento público para a câmera, como se a câmera salvasse a nossa situação de segurança pública? A gente tem déficit na polícia, a gente tem 30 e poucos % na polícia civil, mais 15% na polícia militar, mais 20% na polícia científica, e a câmera que vai salvar tudo? O orçamento existe, tem dinheiro, mas não necessariamente a gente tem que empregar tudo para colocar câmera em todos os policiais, como se isso fosse resolver a situação da segurança pública, até porque, para finalizar, você falou de vigilantismo contra políticos, essas câmeras são para vigiar, fiscalizar o policial. Essa conversa de que é para proteger o policial, proteger a sociedade, não é. É para fiscalizar o policial, porque muita gente é desconfiada da polícia. Toda ocorrência que tem, as pessoas vão lá e criticam e colocam dúvidas sobre a atuação de alguém que ganha pouco, que sai de casa, não sabe se vai voltar e coloca a vida em risco para proteger muitas pessoas que nem conhece e nem vai conhecer. É preconceito contra a polícia militar que está em jogo aí nessa discussão também. Preconceito esse que é fruto de uma narrativa da esquerda. Porque quem demoniza a polícia militar, as polícias no Brasil, é a esquerda. Tanto é verdade que no carnaval desse ano, teve até bloco de carnaval colocando o policial como demônio. Então, assim, é pura narrativa. A gente tem que vangloriar e agradecer o trabalho da instituição Polícia Militar. Agora, o Leandro Ferreira, o Nelson Kobayashi traz um tema que eu acho que um pouco mais... Ele alargou um pouco o tema e eu acho interessante a gente debater um pouco isso. A justiça participar através de ordens, determinações da construção do orçamento. Vai ter que comprar a câmera para colocar. Então, o orçamento foi votado pelo Poder Legislativo, vai ser executado pelo Executivo, tem que se ajustar a essa decisão. Esse excesso de incursão do Poder Judiciário na formação da discricionariedade de quem vai administrar pode criar confusão? A judicialização do orçamento não é uma coisa nova, né? E em algumas áreas ela ocorre já há bastante tempo e com debates avançados sobre isso, como por exemplo no caso da saúde, né? Existe até rubricas no orçamento da saúde específica para cumprir decisão judicial. Esperamos que no caso da polícia a gente não chegue nisso, né? E eu entendo, Koba, você como advogado sabe muito bem que é muito
fácil medir rendimento processual, é muito fácil medir produtividade, né? E aí a gente não vai, eu concordo com você que tem cidades do interior que precisam de reforço de policiamento, assim como eu concordo que é importante comprar fuzil, mas não comprar um fuzil para cada policial. Por que se você faz uma discussão sobre onde alocar fuzil com um mínimo de racionalidade, Koba, e você não sai falando por aí que vai gastar o orçamento inteiro porque vai comprar um fuzil por policial? Porque você aloca o recurso onde ele é mais necessário. Se tem um batalhão de polícia militar em que ocorrem muitas mortes, é importante sim ter câmera. Se tem operações que estão em confronto, em situações que boa parte da população que sofre com isso não é aquela que está sendo procurada pela polícia, tem que ter câmera. Você aloca o recurso conforme a necessidade de produtividade que ele pode trazer de volta. E não estou falando para colocar câmera em todos os policiais, inclusive nesses que estão no interior, fazendo esse sim um trabalho heróico sozinho. Estou falando para você ter uma discussão inteligente sobre a utilização dos recursos, onde você pode aumentar a produtividade e atingir melhores resultados. Eu acho um absurdo vocês quererem pregar na minha testa toda vez que eu sou um esquerdista aqui e ter que eu vir aqui defender rendimento, métrica, alcance de meta. Assim não dá, né, gente? Quase um meritocrata você, pelo jeito, Leandro. Eu também acho que o debate não pode ser reduzido a você, esquerdista ou não. O Leandro traz aqui contribuições, as posições, algumas dele eu chego até a concordar, outras a mesa discorda e é normal, mas sempre respeitando o entendimento dele. Você aqui não é só bem-vindo, você é imprescindível a esta mesa. Muito obrigado. Capês, o que você quis comentar é que no Brasil a gente não tem ainda aquela chamada sentença estrutural que alguns outros estados, alguns outros países detêm. Você pega, por exemplo, na Colômbia, aí tem aquela sentença estrutural que determina o que deve ser feito pelo Poder Executivo. Aqui no Brasil não tem, então não tem como. O Judiciário ele não pode ficar se intrometendo à torta e à direita com as decisões do Poder Executivo, porque não é o Judiciário que detém ali a parcela do que vai ser gasto dentro do orçamento. O responsável por contribuir, inclusive validar o orçamento, é outro poder, é o poder legislativo. O poder judiciário, ele serve para aplicar a legislação. Ele tem que parar com essa mania de querer se intrometer em tudo. Só tem uma coisa aí, ô Leandro, que eu gostaria de dizer a você. Primeiro, quem sabe como essas câmeras vão ser utilizadas, a gente tem a experiência de ver como essas imagens são avaliadas depois em uma corregedoria, em um processo demissório, geralmente de praça, de soldado, aqueles que estão na escala mais baixa da hierarquia da polícia. Às vezes em uma sala de julgamento, no ar-condicionado, que coloca essa mesma imagem em slow motion para saber se o policial deveria ter atirado na perna, para saber se o policial deveria receber um tiro para depois dar outro tiro. Enfim, assim, pessoas que não têm ali a experiência do calor de uma ocorrência que vão julgar esse tipo de imagens. E aí, como é que você vai querer produtividade de algo que, na verdade, vai inibir o policial de agir? Porque sabe o que vai valer a pena para o policial? Ele passar reto de uma ocorrência para, às vezes, não entrar num embate que vai poder gerar sua demissão no final das contas. Esse detalhe. Até porque a jurisprudência diz que a legítima defesa não deve ser medida com um transferidor milimétrico. Deve ser analisada toda a dinâmica daquele momento em que se desenvolve e se desdobra a ação.